Olá, a professora vai falar um pouquinho rapidamente com vocês, através de uma leitura de dois artistas brasileiros, tá? O tema em si é uma nova arte brasileira. Então, primeiramente, a professora vai falar de Laçar Segall, tá? Ele nasceu em 1891 e morreu em 1957. Foi um pintor lituano, radicado no Brasil. Sendo precursor do expressionismo, era comedido em seus traços, em suas cores, em suas representações, tá? Ele realizou uma das suas primeiras amostras individuais, marcada pelo impressionismo, tá? Tanto que vocês podem observar nessa obra, leitura de 1910, tá ok? A primeira viagem no Brasil, com seus 20 anos, ele começou progressivamente a se afastar da influência, né, do impressionismo e passar para o expressionismo. Em 1902, ele buscou novas formas, novos caminhos para sua arte, tá? Que foi viajando para os Países Baixos. Depois ele retornou para o Brasil, onde já estavam seus irmãos, e foi onde ele realizou sua primeira exposição de arte moderna em São Paulo e outra em Campinas. Daí teve o período da guerra, em 1913, né, no qual a Alemanha declarou guerra com a Rússia, e então, né, obtiveram prisioneiros, né, civis de guerra. Foi quando ele retratou esse momento, né, com uma obra titulada Praça do Mercado em Meissen, tá, que foi em 1915. O estilo dessa obra era impressionista. Depois, ele, em 1919, ele surgiu, né, criou um novo grupo, né, que foi o Grupo Secessionista de Dresden, que era a cidade que ele estava vivendo anteriormente, né, no qual, nessa época, ele enfatizou suas obras em gravura em metais e madeira, tá? Foi quando ele criou um álbum de tilografias, no qual foi titulado Recordação de Vilna, tá? Tanto que vocês observem aí, A Viúva e o Filho, foi uma das obras dele de tilografia. Depois disso, ele teve mais uma exposição, tá? E usou as técnicas e tentava expressar emoção e visual em relação ao ocorrido, né? O momento trágico que teve da Alemanha, né? Então foi quando ele criou essa obra que vocês estão observando aí, Família Enferma, justamente o reflexo, né, da guerra. Então era uma obra que encontrou em um campo propício ou trágico e rude, no qual ele retratou. Depois ele retornou para o Brasil, definitivamente. Foi quando ele realizou a mostra individual no pavilhão de arte moderna, e ali iniciou as pinturas com temática brasileira, que eram mulatas, favelas, bananeiras. Tanto que vocês observem, tem uma obra titulada Morro Vermelho, né? E nela se destaca aí uma mulata. Daí ele começou em 1920 a esculpir madeira, em pedra, em gesso, né? E já eternizava suas pinturas e desenhos e gravuras também, tá? Depois disso, ele retratou mais uma série mais importante de interpretação da natureza, como Campos de Jordão e Retrato de Lucy. Em 1936, ele retrata cenas dramáticas, né, numa proporção de telas bem de mais destaque, com o campo de concentração e o navio de emigrantes, tá? No qual vocês podem observar também nesse slide aí a obra. E por fim, né, ele iniciou em 1944 uma série denominada
erradias, tá? Cuja temática são de prostitutas, tá? E ao mesmo tempo, uma nova fase, As Florestas, que foi interrompida em sua morte. Aí tem alguma, né, nesse slide aí que eu tô mostrando para vocês, foi realizada em Paris, uma exposição de Senegal, Museu da Arte Moderna, tá? Com 61 quadros, 22 esculturas de bronze, 200 desenhos, aquarelas e gravuras, tá? Essas obras dele até então são antigas na residência e no ateliê localizada na Vila Mariana, em São Paulo, tá? Ele faleceu em 2 de agosto de 1957. Aí tem algumas obras dele. Tem o Encontro, As Duas Amigas, e agora a professora vai falar um pouquinho de Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela nasceu dia 2 de dezembro de 1889, na cidade de São Paulo. Ela teve um papel preponderante na Semana da Arte Moderna, em 1921. Ela expôs seus trabalhos. Após a morte do seu pai e da sua mãe, a sua mãe começou a morte do seu pai, então a sua mãe começou a dar aulas de pintura e de língua. E aos 13 anos, a Anita, né, decidiu que queria se matar, suicidar-se, no trilho de um trem, tá, na Barra Funda, onde que ela vivia. Daí o curioso é que nesse momento foi crucial para ela despertar um interesse em relação às artes. Foi quando ela deu o seguinte depoimento. Acompanhe comigo aí a leitura. Eu tinha 13 anos e sofria porque não sabia que rumo tomar na vida. Nada ainda me revelara o fundo da minha sensibilidade. Resolvi então me submeter a uma estranha experiência, sofrer a sensação absorvente da morte. Achava que uma forte emoção que me apaixonasse violentamente do perigo me daria de decifração definitiva da minha vida e personalidade. E veja o que fiz. Nossa casa ficava próxima da estação da Barra Funda. Um dia saí de casa, amarrei fortemente as minhas tranças de menina, deitei-me debaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a descolocação de ar, a temperatura asfixiante deram-me uma inspiração de delírio e de loucura. E aí vi as cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Então, isso foi um depoimento dela, uma fala dela, né? Daí, logo em seguida, ela reuniu 53 de suas obras, com forte tendência impressionista, até teve, enfim, uma exposição em São Paulo, a exposição de pintura moderna Anita Malfatti. Esse evento foi bem marcante, né, no movimento modernista no Brasil. E foi quando também Monteiro Lobato, depois de visitar a exposição dela, publicou no Jornal de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, na qual critica as obras da artista, tão logo seu argumento foi rebatido por Oswaldo de Andrade. Mais tarde, né, foi estudar na França, né, porque ela ganhou, né, uma bolsa para estudar em Paris, e depois ela volta para o Brasil, ao lado de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Oswaldo de Andrade, e Menotti, tá? Foi quando eles formaram um grupo dos 5. Esses artistas eles defendiam as ideias da Semana da Arte Moderna. Além disso, essa reunião de intelectuais e artistas modernos visava, sobretudo, a mudança do panorama artístico-cultural do país. A Anita ela faleceu dia 6 de novembro de 1964, um mês antes de completar 75 anos. A curiosidade é que a Anita nasceu com
atrofia no braço e na mão direita, com deficiência que carregou o resto da sua vida. Aí eu apresento para vocês algumas obras de Anitta, tá? Temos o Burrico correndo, temos o Farol, temos a Estudante Russa, o Homem de Sete Cores, a Boba, a Mulher dos Cabelos Verdes, né? Temos a Ventania, a Onda, o Porto de Mônaco e o Samba, ok? Dúvidas, pessoal? Retoma o vídeo ou procure a professora no WhatsApp. Obrigado pela atenção.